Ok. Obrigado, Marco Aurélio. Muito bem. Ok, Les. Então, vamos começar, né? Eu agradeço essa introdução do professor Paulo Lamin aí, né? E eu consultei Lamin via e-mail os membros da banca, me coloquei à disposição de ser o presidente para facilitar comunicações internas, né? Com os setores da UFSJ e tal, consultei os demais colegas, né? Tanto o professor Renê, o professor Domingos, né? Mas também estou totalmente à disposição, caso outro colega queira ser o presidente também. Mandei por e-mail, todos concordaram, né? Então, com isso, vamos dar o início, né? A resolução, né, que regulamenta essa promoção, ela indica, entre outros aspectos, né, que o candidato pode escolher a defesa de memorial ou uma defesa de uma tese acadêmica inédita, não é isso, professor Lessa? Sim. E o professor Fernando Lessa fez a opção pela segunda alternativa, uma defesa de uma tese acadêmica inédita, né? E também tem uma tabela de pontuação que o departamento, né, via a senhora Maria Clara, enviou para todos os membros da banca. Já tem umas duas semanas e meia que isso foi enviado. Eu comentei isso no e-mail que eu enviei ontem, né? Eu conferi a tabela de pontuação, né? Os membros da banca, né, já possuem essa tabela. Coloquei à disposição também, se nós quiséssemos, se a banca quisesse, né? E se a banca assim ainda desejar que nós confirmemos individualmente as pontuações, nós podemos fazê-lo. Eu fiz isso ontem à tarde, né? E como de praxe, o professor Lessa faz tudo com muito cuidado, né? Eu concordo com a pontuação que está ali colocada naquela tabela que foi previamente enviada para a banca. Então a gente consegue passar para a defesa da tese acadêmica inédita. Aí eu só faço uma pergunta, Paulo. Eu dei uma olhada na resolução, a resolução não comenta com relação a tempo, né? Nós podemos definir esse tempo, professor Paulo? Pode sim, Marco Aurélio. Tá, ok. Muito bem. Então, professor Lessa, você tem uma expectativa de tempo de apresentação? Bom, eu pediria o tempo normal de apresentação de uma tese de doutorado, de 50 minutos, prorrogados por mais 10. Tentarei me ater aí a esse limite. Ok, Se todos concordarem. considero, acho justo. Os demais colegas, professor Henrique, professor Renê, professor Domingos, todos concordam? Domingos concorda. De acordo, de acordo. Ok. Então, após a defesa, nós temos que assinar uma ata, e aí eu faço comentário dessa ata após a defesa e após as arguições em relação a essa defesa. Pode ser assim, gente? Muito bem. Perfeito. Professor Lessa, boa sorte, fique à vontade. Conte-nos tudo, não nos esconda nada, professor Lessa. Pode deixar. Obrigado, Marco Aurélio. Eu vou compartilhar a minha tela e a apresentação em tela inteira também. Eu peço para que, se houver alguma interrupção na conexão de internet, me avisem, porque provavelmente eu não verei, né, vocês fazendo algum tipo de sinal na câmera, ok? Bem, então eu vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver, né, a apresentação. Bom, então a partir de agora, né? Sim, Lessa, eu estou vendo. Ok, então boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer aí a apresentação, né, por parte do professor Paulo e do professor Marco Aurélio. Agradecer também a disponibilidade da banca examinadora, né, em avaliar esse trabalho, e também a fiel e mais pequena, né, plateia que está nos assistindo, né? Então, o título do trabalho, né, é a modelagem de pequenos sinais de conversores CCCC baseados nas células de 3 e múltiplos estados operando em modo de condução descontínua. Então, antes da exposição do tema, propriamente dito, fazer uma pequena descrição dos tópicos que serão abordados. Começamos por uma pequena introdução sobre a eletrônica de potência e discussão sobre conversores CCCC, além de células de comutação, visando identificar aí as lacunas, né, da literatura que esse trabalho visa preencher, bem como as contribuições. Depois apresentamos, né, a modelagem de pequenos sinais de conversores baseados na célula de 3 estados, que a partir de agora será denominada 3SSC, para evitar a repetibilidade, né, do termo muito longo, operando nos dois modos, né, de não sobreposição
e sobreposição dos interruptores controlados. Os modelos obtidos serão aplicados na modelagem de um conversor Buck, baseado na 3SSC, operando em modo de condição descontínua. Depois, estenderemos esse procedimento à obtenção de um modelo unificado de conversores baseados na célula de múltiplos estados, MSSC. Apresentamos então os resultados deste trabalho no domínio do tempo e no domínio da frequência, visando validar aí a capacidade do modelo de representar o comportamento do conversor. E, por fim, apresentamos brevemente aí a lista de publicações resultantes, conclusões e trabalhos futuros. Então, a eletrônica de potência é a sub-área da engenharia elétrica, ou por que não dizer ciência, né, que estuda os conversores estáticos e, considerando as duas formas disponíveis de energia elétrica, corrente alternada e corrente contínua, nós temos 4 possibilidades, né, de classes de conversão. CACC, os retificadores, CCCC, que são os conversores objeto desse estudo, CCCA, que são os inversores, e CACA. E especificamente, os conversores CCCC ocupam importância grande na sociedade moderna, né, contemporânea, que busca cada vez mais, né, a transição energética e, dessa forma, atingir, né, um modo de vida mais sustentável. Então, nós temos a aplicação de conversores CCCC em fontes de alimentação, as mais variadas possíveis, em aplicações aeroespaciais, processamento de energias renováveis, carregamento de baterias em cargas diversas, né, não só em veículos elétricos, né, mas recentemente, principalmente em veículos elétricos, iluminação de estado sólido, né, a área de atuação do professor Henrique, que conhece muito bem, entre várias outras, né. Podemos citar também microredes, né, nanoredes CC, né, que agora voltaram, né, a chamar a atenção, né, dos acadêmicos e dos especialistas da indústria. Bem, então aqui nós temos, né, um conversor, né, operando em malha fechada, né. Vamos encarar o conversor como uma caixa preta. Ninguém quer saber o que existe no interior da caixa preta, com exceção dos especialistas, né? E o Marco Aurélio, eu tenho certeza que a partir de hoje ele vai se interessar em investigar ali o conteúdo dessa caixa. Mas, brincadeiras à parte, né? Vamos imaginar que seja necessário, por exemplo, regular a tensão de saída desse conversor. Então, essa tensão de saída é realimentada por meio de um sensor, não? Você poderia ser um sensor com um divisor resistivo, simples, né? Esse sinal é comparado a uma referência e essa comparação realizada por meio de um controlador gera um sinal de erro. Então vamos imaginar, por exemplo, que a tensão esteja operando no valor nominal. Se houver um aumento da potência de saída, a tensão tende a afundar e dessa forma o controlador tem que aumentar a razão cíclica para que essa tensão retome o valor nominal. Ou o contrário, se houver uma redução da tensão de saída, né, a regulação da carga, né, fará com que essa tensão decresça e que essa tensão aumente, né, e dessa forma nós teremos que aumentar a razão cíclica para fornecer mais energia, né, para o conversor, de forma que se retome o valor nominal. Então, o conversor estático, inerentemente, é um sistema não linear variante no tempo, ao qual pode ser aplicado, né, o controle não linear, né, sendo que há diversas técnicas consolidadas na literatura, como controle adaptativo, multivariável, preditivo e outras estratégias, algumas mais simples, né, outras mais complexas. Além disso, em comparação às técnicas de controle linear, como controladores PI, PID, LQR e proporcional ressonante, o controle não linear tipicamente demanda o uso de microcontroladores rápidos, né, de alto custo e também envolvendo uma complexidade de implementação maior. O detalhe é que o uso de controladores lineares requer a linearização do conversor em torno de um ponto de operação específico. E é justamente nesse ponto que as técnicas de modelagem de pequenos sinais são úteis, né, para a linearização do conversor. Então nós temos espaço de estados médio, que é uma das grandes contribuições do Slobodan-Chuk em sua tese de doutorado, juntamente com o conversor que leva o seu nome, né? Poucos lembram, né, desse detalhe. Mais de 10 anos depois foi proposto o modelo do interruptor PWM, que é o objeto de estudo desse trabalho. É possível também representar esses conversores, né, por meio de técnicas de circuito médio, né, em que se esboça, né, o comportamento do conversor por meio
de um circuito representativo equivalente, e há também técnicas avançadas que cobrem lacunas e desvantagens das técnicas anteriores, porém, né, ao custo aí de maior complexidade de implementação. Então a gente ressalta, né, que nesse trabalho aborda-se, né, a aplicação do interruptor PWM no desenvolvimento, né, do modelo de pequenos sinais dos conversores estudados. Bem, então, aqui nós fazemos uma breve comparação de espaço de estados médio e do interruptor PWM. Primeiramente, é notório que o espaço de estados médio é uma técnica universal que pode ser, via de regra, aplicada a qualquer conversor estático, qualquer classe de operação. Porém, é necessário conhecer os estados de operação desse conversor, né, ou seja, as etapas de funcionamento, para depois se aplicar conceitos básicos de circuitos elétricos. E uma desvantagem desse método é o uso, né, de operações matriciais, incluindo inversão de matrizes. E além disso, a representação de conversores em modo de condução descontínua requer o uso de equações mais complexas, né, do que aquelas utilizadas no modo de condução contínua. E esse último termo eu encontrei em várias publicações, que esse processo de modelagem é entediante e é chato. Né? Encontrei tedious, boring, né, esses termos equivalentes aí em inglês. Por outro lado, a utilização do interruptor PWM não apresenta essas desvantagens. Nós não precisamos conhecer as etapas de operação do conversor, como vocês viram no trabalho. Isso também não envolve, né, o uso de manipulações matriciais, é uma técnica mais intuitiva, e uma desvantagem dessa técnica é que é necessário representar a célula de comutação, né, ou o arranjo, por meio de um circuito de 3 terminais, como veremos na sequência. Então, ainda continuando, né, uma breve comparação entre essas duas técnicas, vamos analisar esse conversor aqui, que é um conversor de alto ganho, é um conversor CPIC Zeta, né, que nós estudamos na iniciação científica de um aluno de graduação, e também, né, parte do tema foi abordado no seu trabalho de conclusão de curso. Bem, esse conversor ele possui um único interruptor, ele é obtido a partir ali da associação em cascata, né, do conversor CPIC e do conversor Zeta, sendo utilizada a técnica de enxerto, né, Bracket Scheme, para obter esse arranjo aí. Bem, como o circuito possui 8 elementos de filtro, né, ou seja, 4 indutores e 4 capacitores, isso corresponde a um sistema de 8ª ordem. Então, um dos pontos, né, abordados pelo aluno no seu trabalho foi aplicar espaço de estados médio à modelagem do conversor. Ele chegou, aqui nós temos a representação numérica, né, da função de transferência. Essa função de transferência foi obtida por meio do MATLAB. E claro, né, que nós conhecemos o procedimento de aplicação da técnica, que requer a inversão de matriz e tudo mais. O MATLAB faz essas operações sem problemas. Eu me lembro até de uma banca, né, de dissertação que eu convidei um colega da área de controle, e aí eu apresentei aquelas razões, né, pelas quais espaço de estados, né, não é, vamos dizer assim, apreciada, né, por alguns estudiosos, né, da área de modelagem. Aí ele disse, mas qual o problema de se inverter matrizes, né, de ordem 8x8? O MATLAB faz. Realmente faz. Só que o processo de escrever aquelas matrizes de estado é muito propenso a erro. E além disso, representar essa função de transferência de forma literal, usando, principalmente se a gente tiver um número grande de elementos parasitas, é uma tarefa ingrata. Então, no trabalho do aluno, né, ele usou umas 2 páginas fazendo uso de variáveis auxiliares para fazer essa representação. Então, aqui eu apresentei apenas, né, na forma aí, numérica, né, associada ao ponto de operação que foi escolhido. Então, apenas uma curiosidade. Nesse conversor, né, conversor de alto ganho, que é um conversor boost baseado na célula de 3 estados, né, na 3SSC, esse trabalho foi orientado pelo professor René, né, o autor utiliza uma abordagem diferente. Então, esse conversor de alto ganho é representado por um conversor boost equivalente com grandezas ponderadas, num procedimento semelhante àquele da representação de grandezas de base utilizado lá em sistemas de potência. Então, esse conversor ele acabou sendo representado ali por aquele conversor boost, mostrado na parte superior do slide, chegando-se, né, a uma função de transferência de 2ª ordem. Né? E dessa forma, né, essa modelagem do conversor boost equivalente foi realizada com o modelo do interruptor PWM.
Essa foi uma estratégia, né, usada, né, que aqui foi necessário, né, empregar essa representação de 3 terminais. Neste trabalho, o professor René participou da banca, né, da defesa de doutorado desse meu aluno, né, o Paulo Ferretti. Nós propusemos uma família de conversores de alto ganho, baseados, né, na MSSC, sendo que essa é uma estrutura, um conversor boost genérico, né, para o qual nós temos ali diversas células multiplicadoras e diversos ramos, né, compostos por N interruptores, né, e N diodos também. E nessa estrutura aí nós adotamos uma estratégia diferente no trabalho que ele está desenvolvendo no pós-doutorado, ou seja, nós observamos o comportamento das formas de onda de tensão e corrente associadas aos terminais ativo, comum e passivo do interruptor PWM, que a gente vai explicar depois. E dessa forma, né, usando essa mesma metodologia de Vorpirian, né, mas aplicada a esse conversor, nós chegamos a um modelo CA, mostrado ali no canto superior direito, que é ligeiramente diferente, né, daquele proposto lá no artigo original, mas esse modelo, né, nos permitiu aí obter uma função de transferência, né, de terceira ordem, né, para a função de transferência que relaciona a tensão de saída e a razão cíclica. Esse trabalho ainda está em andamento, né, nós estamos tentando fazer uma validação experimental do modelo, né, mas o conversor já foi, né, testado, nós publicamos aí a topologia e agora nós estamos trabalhando, né, na aplicação dessa técnica de modelagem. Bem, então, fazendo uma breve contextualização aí, né, do trabalho de Vorpirian, o trabalho de Vorpirian proposto em 1990 partiu da identificação de uma estrutura comum a todos os conversores CCCC básicos não isolados, né, o Buck, Boost e Buck Boost e o conversor Chuk. Esses são os 4 conversores que ele apresentou, né, no trabalho dele. Porém, os conversores CPIC e Zeta, como variações, né, do conversor Chuk também, contém essa mesma estrutura. Então, essa estrutura de 3 terminais foi denominada interruptor, né, PWM ou chave PWM, né, e ela contém ali, né, esses 3 terminais: o terminal ativo, que é o terminal associado ao interruptor controlado, o terminal passivo, terminal associado ao interruptor não controlado, ao diodo, né, e o terminal comum que interliga esses 2 semicondutores. Então, os trabalhos de Vorpirian, né, se dividem aí na análise em condição contínua e na análise em condição descontínua, né, visto que o procedimento aí de dedução do modelo, né, é um pouco diferente, né, de um caso para o outro. Então aqui nós temos, né, a identificação do interruptor PWM como uma célula de comutação de 2 estados. Então, no primeiro estado, o interruptor conduz, o diodo bloqueia. No segundo estado, o diodo conduz, o interruptor bloqueia. E nós temos ali um terceiro estado, né, que não é contabilizado aí na nomenclatura, né, dessa estrutura, é um estado neutro, né, e é aquele que corresponde justamente à condução descontínua, em que tanto o interruptor quanto o diodo estão bloqueados simultaneamente. Bem, então, revisitando aí, né, o trabalho de Vorpirian, começando pela análise, né, em modo de condução contínua, ele então observou o comportamento dessas 4 grandezas, né, 2 correntes e 2 tensões. E a partir daí, observando a forma, né, desses sinais aí e o caminho, né, percorrido pela corrente, né, nos circuitos associados, né, mostrados anteriormente, ele conseguiu, né, escrever equações básicas a partir do uso apenas de leis de circuitos elétricos, ou seja, lei de Ohm e leis de Kirchhoff, e obter esses 2 modelos. O modelo do canto superior esquerdo é o modelo CC, que permite obter o ganho estático. Nós encontramos ali, né, um transformador, né, e realmente é uma analogia, né, com a variação da razão cíclica, né, no conversor CCCC, e a extensão desse modelo CC, né, que perturbado, né, aplicando-se pequenas perturbações às variáveis médias, permite obter um modelo genérico, que é o modelo CA, mostrado no canto inferior direito. Então, essas 2 representações, né, permitem obter as funções de transferência e o ganho estático daqueles conversores anteriores. Bastante substituir, né, a célula de 2 estados por esse modelo aí, assim como nós vamos fazer nesse trabalho aqui. Em modo de condição descontínua, o procedimento é um pouco diferente, né? Primeiro, o Vorpirian parte da configuração que ele denomina comum-comum, que é justamente, né, a configuração associada ao conversor Buck-Boost.
E depois ele analisa também o comportamento, né, de 4 formas de onda, mas agora a corrente no terminal ativo e não a corrente no terminal passivo, mas sim, e não a corrente no terminal comum, mas sim a corrente no terminal passivo. Então, se nós observarmos esses 2 sinais de corrente, conseguimos inferir que esse é o comportamento, né, da corrente do indutor em modo de condução descontínua. Ou seja, no primeiro estágio, nós temos aqui a corrente crescendo de 0 até o valor máximo em regime permanente, decrescendo, né, do valor máximo até 0 no segundo estágio e permanecendo nula, né, no terceiro estágio aqui, que é justamente, né, aquele estado neutro. Então, observando essas formas de onda, né, e adotando um princípio semelhante àquele adotado para análise em modo de condução contínua, ele também obteve 2 modelos, que são diferentes, né, dos modelos anteriores. Então, o primeiro modelo é aquele que permite representar, né, o conversor para a realização de uma análise CC. Eu vou só usar aqui, né, o apontador, né, para mostrar melhor, né, os pontos que são interessantes para nós. Então, este modelo aqui, né, ele permite obter o ganho estático do conversor, e este outro modelo aqui ele permite obter funções de transferência envolvendo 2 variáveis quaisquer de interesse, como aquelas que nós vamos, né, utilizar nesse trabalho. Bem, então, agora nós vamos falar um pouco, né, sobre a célula de comutação de 3 estados. Né? Então, essa célula ela foi proposta na tese de doutorado de Grover Bascopé em 2001, orientada pelo professor Ivo Barbi. Então, ela consiste em uma estrutura de 2 ramos, né, cada ramo composto por um interruptor e um diodo, e esses 2 ramos acoplados magneticamente por meio de um autotransformador com relação de espiras unitária. Os interruptores operam de forma entrelaçada, né, sendo que o sinal de comando aqui desses 2 interruptores, né, os sinais de comando são defasados de 180 graus, e a diferença em relação aos conversores interleaved convencional é que o acoplamento magnético, né, garantido aqui pelo transformador, né, vai permitir um balanço de corrente equilibrado, né, entre os 2 ramos, né, desde que esse autotransformador possua a mesma impedância dos 2 enrolamentos na prática. E aqui nós mostramos o princípio, né, da propriedade da inversão bilateral, ou seja, essa estrutura aqui mantém o mesmo princípio de funcionamento, né, dessa outra estrutura, né, sendo que aqui nós mudamos, né, o referencial dos interruptores, né, e obtemos aqui uma nova representação. E dessa forma é possível obter 2 configurações, né, para os conversores básicos, baseados na 3SSC, e mantém-se, né, os mesmos princípios, né, no que se refere à análise, né, etapas de funcionamento, equações, né, e todo o procedimento matemático, né, toda a análise qualitativa e quantitativa associada. E em 2008, esse conceito, né, da célula de 3 estados foi estendido, né, à concepção da célula de 4 estados, que tem 3 ramos, e também a generalização para a chamada célula de comutação de múltiplos estados, sendo que nós temos aqui, né, N ramos, né, compostos por um interruptor e por um diodo. E também mantém-se aqui, né, a propriedade da inversão bilateral, que será útil, né, para a nossa análise apresentada mais adiante. Bem, então aqui vamos apresentar o exemplo, né, da aplicação da célula de comutação de 3 estados a um conversor Buck, que é adequado, né, nesse caso aqui, para aplicações de altas correntes, porque as correntes se dividem, né, igualmente por esse enrolamento e por esse enrolamento aqui. Bem, no primeiro circuito, né, nós temos uma configuração em que os terminais fonte, né, os source desses 2 interruptores, estão conectados entre si. Então isso permite, né, que nós utilizemos circuitos de comando, né, drivers, não isolados. É uma vantagem. Né? Porém, nós não temos aqui, né, um referencial comum entre a fonte e a carga. Aí a gente precisa, por exemplo, para mostrar essa tensão aqui, um amplificador diferencial. Já nessa outra configuração, nós temos, né, vamos dizer assim, um referencial comum, né, entre a fonte e a carga. Porém, os interruptores não estão mais, né, no mesmo referencial, e aqui nós precisamos, né, de utilizar justamente, né, os circuitos de comando isolados. Então, observando essa estrutura aqui, nós identificamos também a presença de uma estrutura semelhante ao interruptor PWM. Então, nós temos aqui o terminal ativo, né, o A, sendo que esse terminal ativo aqui ele está associado a 2 outros terminais, né, A2 e A1, que estão associados, né, a S2 e S1,
E de forma semelhante, né, nós temos o terminal passivo, associado aos dois diodos, e o terminal comum, que é aquele que interliga, né, os dois enrolamentos da célula de 3 estados. Então essa análise aqui é fundamental para que depois nós substituirmos, né, nós venhamos a substituir esse arranjo todo aqui pelo modelo CC e pelo modelo CA, visando, né, obter as funções de transferência de interesse, né, e também o ganho estático. Então essas duas estruturas aqui, elas mantêm os mesmos princípios de funcionamento, né? Então, ou seja, as mesmas equações que permitem projetar os elementos do estágio de potência são válidas, né, nos dois casos. Bem, então falando um pouco, né, sobre trabalhos aí, associados à modelagem de conversores, né, da célula de 3 estados, nesse trabalho aqui, que foi fruto, né, da dissertação aí de um aluno, né, que inclusive estou co-orientando, né, juntamente com o professor Henrique, né, no doutorado, nesse trabalho nós fizemos o seguinte procedimento, né, para obter o modelo de pequenos sinais. Considerando que a célula de 3 estados consiste, né, de 2 células de 2 estados, essas 2 células foram substituídas pelo modelo CA, que foi deduzido pelo Vorpinian lá no trabalho original, né, de 1990. Então nós obtivemos essa estrutura aqui, né, e isso permitiu chegar a uma conclusão interessante, que um trabalho, né, do professor Redé, publicado lá no CBA 2010, já tinha mencionado, ou seja, o ganho estático e as funções de transferência obtidas para esse conversor são exatamente os mesmos válidos para o conversor Buck clássico operando no modo de condução contínua. Então, isso também, né, poderia ser constatado se nós adotássemos uma metodologia diferente, ou seja, se nós também observássemos, né, o comportamento das formas de onda de tensão e corrente, né, entre os terminais ativo, passivo e comum, e assim chegaríamos a esses dois modelos aqui, que são idênticos, né, àqueles deduzidos por Vorpinian. E essa análise ela pode ser estendida também aos conversores baseados na célula de múltiplos estados. Por quê? Porque a frequência da ondulação de tensão e de corrente, né, nos elementos de filtro, né, no indutor e no capacitor, é um múltiplo da frequência de comutação. E claro que isso vai depender do número de estados. Se for a célula de 3 estados, né, 2 vezes, a célula de 4 estados, 3 vezes e assim por diante. E também a corrente se divide igualmente, né, pelo número de ramos que estiver associado, né, à célula. Por exemplo, ela se divide igualmente em 2 parcelas, né, nessa estrutura aqui. Dividiria-se, né, em 3 parcelas iguais, né, se fosse a célula de 4 estados, e assim por diante. Bem, porém, aplicando esse procedimento, né, ao conversor Buck, ou os conversores, né, baseados na 3SSC em modo de condução descontínua, não chegaríamos ao mesmo resultado. Isso pode ser inferido a partir da análise dessa curva da característica estática, né, que foi apresentado no trabalho de Ballesteiro, né, que foi um aluno orientado pelo professor Falcones, né, que também é outro pesquisador que trabalhou bastante com a célula de 3 estados. Então vamos considerar aqui essa curva vermelha com traço mais fino, que corresponde ao conversor Buck clássico. Nessa região, à esquerda da curva, tem-se a operação do conversor em modo de condução descontínua. E à direita, a operação em modo de condução contínua. Sendo que essa fronteira aí é o modo de condução crítica. Por outro lado, o conversor Buck, baseado na 3SSC, apresenta 2 regiões para as quais o conversor opera na condição descontínua. Esta região interna aqui, para D menor que meio, que é o modo de operação em não sobreposição, e esta região para D maior que meio, que corresponde à operação, né, no modo de sobreposição dos interruptores controlados. Então, aqui, né, restou aqui a pergunta, né, será que poderíamos utilizar o modelo de interruptor PWM, né, para representar o modelo de pequenos sinais desses conversores nessas 2 regiões? Né? Essa é uma pergunta que responderemos aí, né, ao longo da exposição do trabalho. Então, uma lacuna identificada na literatura, né, é o fato de nós não termos um modelo, né, baseado ali no mesmo princípio de Vorpinian, né, da aplicação do interruptor PWM para esses conversores em modo, né, de condução descontínua. Então, esse trabalho, né, se propõe a desenvolver tais modelos, primeiramente, né, para esses conversores aqui, e depois, né, eu vou explicar como nós chegamos, né, na generalização da metodologia para obtenção de conversores baseados na MSSC. E por fim, nós
pretendemos também, né, validar a precisão desses modelos, né, a acurácia desses modelos aí, por meio da apresentação, né, de resultados, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Bem, aqui nós retomamos, né, novamente a mesma metodologia de Vorpilha, então nós vamos começar aqui adotando a configuração comum, né, que é o conversor Buck-Boost. Então, no interior dessa caixa demarcada por essa linha pontilhada, né, nós temos ali um interruptor PWM, ou nesse caso, nós teríamos a célula de comutação de 3 ou de múltiplos estados, né, interconectada aos 3 terminais conhecidos, né, ativo, passivo e comum. Então, usando a propriedade, né, da inversão bilateral, esse arranjo aqui ele foi substituído por uma representação genérica, né, com N ramos. Poderia ser para 3 ramos, né, como nós vamos apresentar na sequência, mas poderia ser para 4 ou para 5 ramos, né, para um número qualquer de ramos. Então, essa mesma metodologia aqui é aquela, né, que Vorpilha utilizou lá para os conversores, né, baseados na célula de 2 estados. E ainda cabe ressaltar, né, que eu utilizei, né, fiz a validação das funções de transferência usando essas 2 configurações aqui, e adotando-se o mesmo ponto de operação, a resposta foi estritamente a mesma. Então, isso valida aqui nessa propriedade da inversão bilateral. Bem, então, o próximo passo, né, a partir da adoção aí daquela configuração, é observar, né, o comportamento das formas de onda, de corrente e tensão. Em primeiro lugar, né, nota-se que essas formas de onda são distintas daquelas, né, que Vorpilha observou lá para os conversores clássicos, né? Por exemplo, esse degrau aqui na forma de onda da corrente do terminal passiva não existe, né? Simplesmente essa corrente decresce, né, de 0 até, aliás, do valor máximo até 0, e essa parcela aqui também não vai existir, né? Então, isso já leva a crer, né, que o modelo vai ser diferente do que aquele que foi obtido originalmente. Então, o próximo passo, né, é justamente obter os valores médios, né, para essas variáveis. Então, aqui nós aplicamos, né, a definição, sendo essas, né, funções periódicas, é fácil aplicar a definição de valor médio, né, para encontrar, então, os valores médios das correntes, né, e das tensões que são de interesse, né, para a nossa análise. Eu vou apresentar esse procedimento de forma simplificada, né, e ele é descrito em detalhes aí no documento, né, mesmo que o número de equações é um pouco grande, né, eu incluí aqui apenas aquelas que eu acredito que sejam as mais relevantes. Além disso, é necessário, né, observar também o comportamento, particularmente, né, da tensão no indutor. Aqui eu coloquei as 2 formas de onda, né, da corrente e da tensão. Então a gente constata aqui, né, que essa corrente vai a 0 na terceira etapa, que é a condição descontínua, né? Mas esta forma de onda aqui é de suma importância para nós. Então, aplicar o balanço Volt segundo essa forma de onda significa dizer que a tensão média, né, no indutor é 0 ao longo de um período de comutação. Então, o período de comutação começa aqui, né, e termina aqui. Então, isso significa que esta área, né, a área acima da curva, é igual a esta área aqui, sendo que nós chegamos, né, a esta relação. Né? E aqui nós adotamos, né, a soma desses 3 intervalos aqui como sendo igual a meio, né, que é metade, né, do período, né, ou seja, metade da razão cíclica total, né, que é igual a 1. Bem, manipulando, né, aquelas equações todas e, né, adotando o mesmo procedimento que Vorpilha empregou, né, na análise, nós chegamos a uma relação entre essas grandezas. Né? Primeiro, nós constatamos aqui, né, que as correntes nos terminais, né, ativo e passivo estão relacionadas por um certo fator, que é o mesmo que relaciona as tensões VCP e VAC. Esse parâmetro é definido por Vorpilha no trabalho original como sendo μ. E esse parâmetro μ aqui é diferente daquele que Vorpilha encontrou. Então isso já mostra, né, que o modelo é diferente. Porém, a representação do circuito é idêntica. Né? Esse mesmo circuito aqui foi usado por Vorpilha lá no seu trabalho original. A diferença é que o parâmetro μ vai ser calculado por uma outra expressão. Então, essas 2 expressões aqui, né, elas se traduzem em um circuito elétrico equivalente. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos que a corrente média no terminal A é igual a μ vezes IP. Então, essa multiplicação, né, μ vezes IP, foi representada por uma fonte de corrente. Por outro lado, né, a tensão entre os terminais VCP, que é esta aqui, foi representada, né, por uma fonte de tensão equivalente, né,
dada por μ multiplicado por VAC. Né? Então, essa constatação é importante, né, porque mostra que os modelos, né, são diferentes, justificando, né, o trabalho desenvolvido aqui, né, nesse documento. Então, para obter o modelo CA agora, o que nós temos que fazer é aplicar pequenas perturbações, as variáveis médias, né, aplicar derivadas em relação ao tempo, manipular as equações, né, e assim, né, chegar ao resultado, né, de interesse, que seria, né, um modelo equivalente. Então, nós obtivemos essas duas equações aqui, né, que vão ser perturbadas, e o procedimento, né, resumido, nos leva a essas duas relações importantes aqui, né, IA e IP. Né, então, as correntes no terminal ativo e no terminal passivo. Essas expressões aqui são parecidas com aquelas que Vorpirian obteve, à exceção desse terceiro termo aqui, que não existe lá no modelo da célula de 2 estados. Depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. E além disso, os coeficientes do modelo, né, KI, KC, GI, GF, KO e GO, são diferentes daqueles, né, obtidos para a célula de 2 estados, né, ou seja, para o interruptor PWM original. Agora, né, nós vamos usar essas duas equações para escrever, né, um modelo equivalente, um circuito elétrico, que vai ser utilizado, né, para a representação ali, né, do modelo de pequenos sinais do conversor. Então aqui, né, nós temos IA. IA é uma corrente e, naturalmente, né, cada um desses termos aqui tem que ser uma corrente também para se manter o caráter dimensional, né, dessa grandeza. Então, GI é uma condutância, né, então a condutância multiplicada por uma tensão, no caso a tensão VAC, resulta em uma corrente, né, então como o VAC está para cima, a corrente circula para baixo. A razão cíclica, né, é um parâmetro adimensional, então KI obrigatoriamente tem que ser, né, um termo associado a uma corrente medida em ampere, então isso se torna aqui, né, uma fonte de corrente. E KC vezes IP, né, IP é uma corrente, KC é um parâmetro adimensional. Então isso resulta, né, nesse terceiro trecho aqui que não existe, né, como a gente havia falado lá no modelo original do Vorpirian. E do lado direito uma análise semelhante. Né? Corrente IP, que é esta corrente aqui, ela se divide em 3 ramos. GF vezes VAC, condutância, né, multiplicado pela tensão, né, Siemens vezes volt resulta em ampere. KO vezes D, né, razão cíclica dimensional, KO é uma corrente, então outra fonte de corrente, e GO vezes VCP. Como o VCP, né, possui esse sentido aqui, essa corrente circulará para cima, né, ou seja, ela entrará nesse nó aqui, né, ela não está saindo desse nó. Então, aqui, GO vezes VCP, né, é representado, né, por um sinal de subtração. Então, esse modelo aqui, né, conclusão, é que é diferente daquele, né, que Vorpirian obteve também, né, para a análise CA. Bem, agora nós vamos adotar o mesmo procedimento para a análise dos conversores baseados na 3SSC, só que agora operando no modo de sobreposição em que a razão cíclica é maior que meio. Então, nessas circunstâncias, né, a primeira observação importante é que as formas de onda são diferentes, tanto de tensão quanto de corrente. Né? Eu não quero voltar aqui aos slides anteriores, né, mas vocês têm o documento em mãos aí, constataram que essa forma de onda aqui é diferente, né, daquela que foi mostrada anteriormente. Né? E desse modo nós vamos obter um modelo diferente também. Então nesse slide aqui, né, nós temos as formas de onda de tensão e corrente nos 3 terminais, e nós temos também a forma de onda, né, associada aqui ao indutor, corrente e tensão. Então nós vamos repetir o procedimento que eu vou descrever aqui sucintamente, né, apenas. Então, nós obtivemos, né, os valores médios das variáveis e relacionamos, né, as variáveis médias por meio de um outro fator μ, que é diferente do caso anterior. Então, esse parâmetro aqui, né, essa expressão é distinta daquela que foi apresentada para o modo de não sobreposição, né, NOM, e também para o interruptor PWM aplicado ao conversor Buck clássico, né, aliás, Buck Boost clássico, desculpe. Mas essas equações aqui são as mesmas do caso original, né? Assim, do artigo original. Não só do artigo original, como da análise, né, para D menor que meio também. A diferença sempre, né, estará no parâmetro μ, mas a representação do circuito é a mesma. Novamente, né, perturbando as variáveis médias, derivando, né, e simplificando as equações, nós chegamos também a essas
duas equações aqui para as correntes IA e IP, que são idênticas às anteriores, porém os coeficientes que permitem, né, obter o modelo são diferentes. Então, nós temos coeficientes, um conjunto de coeficientes para a célula de 2 estados, outro conjunto de coeficientes, né, para a célula de 3 estados em modo de não sobreposição, e outro, né, um terceiro conjunto de coeficientes para a célula de 3 estados em modo de dessobreposição. E uma característica interessante, né, que aqui, né, o Kc é igual a 1, e lá na célula, né, de 2 estados, desculpem, Kc é igual a 0. E depois a gente, né, vai comentar isso aqui quando apresentar o modelo genérico, né, para a célula de comutação aí de múltiplos estados. Bem, então agora, né, nós aplicamos os modelos, né, melhor dizendo assim, CC e CA, ao conversor Buck-Boost, conversor Buck, né, baseado na célula de 3 estados. Uma questão que eu sempre fiquei, né, pensando, né, por que Vorpinian começou a análise, né, pela configuração comum e depois passou a análise do conversor Buck? Se as formas de onda são semelhantes em qualquer um dos 6 conversores clássicos. Eu acredito que é apenas para mostrar que o modelo, né, pode ser estendido a qualquer um dos 6 conversores. Eu poderia partir, por exemplo, desse conversor aqui e depois aplicar o conversor Buck-Boost. Né? O resultado seria o mesmo. Né? Inclusive o trabalho do Paulo Ferretti, ele começou do conversor Boost, né, já que era uma família de conversores de alto ganho, né, o conversor Buck não teria interesse para nós, então ele começou a análise, né, a partir do conversor Boost. E existem 2 trabalhos também, né, na literatura aí que fazem uma análise semelhante. Né? Eles não partem aí, né, especificamente ali da configuração comum. Bem, então essa configuração aqui, né, é análoga, né, a esta aqui, e nós substituímos, né, o arranjo inteiro, que é a célula de 3 estados, pelos 2 modelos, pelo modelo CC e pelo modelo CA. Então, começando pelo modelo CC, né, resulta num circuito elétrico muito simples, né, que nós não vamos analisar aqui em detalhes, né, mas utilizando aí leis de Kirchhoff das tensões e das correntes, bem como lei de Ohm, é possível, né, representar o ganho estático do conversor desta forma aqui. V0 sobre VI é igual a μ dividido por μ mais 1, sendo que essa expressão aqui é genérica para os 2 modos. A diferença, né, estará aqui, né, no parâmetro μ. O parâmetro μ é dado por essa equação, para D menor que meio, e dado por essa outra equação, para D maior que meio. Né? Então, esses ganhos aqui, né, vão ser diferentes daqueles lá dos conversores clássicos, né, como a gente conseguiu inferir a partir daquela curva da característica estática mostrada anteriormente. Bem, agora vamos realizar a análise CA, né? Então a gente substituiu aqui a célula pelo modelo CA, sendo que essa aqui é a representação completa, né, do circuito, né, com os 2 ramos, né, os ramos associados à corrente IA e à corrente IP, né, sendo que cada um dos ramos, né, se divide em 3 sub-ramos, né, melhor dizendo assim. Então agora, né, nós vamos deduzir funções de transferência, né, de interesse, né, sendo que uma delas é a função de transferência entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então, para isso, eu tenho que considerar que perturbações na razão cíclica não existem, né? Ou seja, aquele D minúsculo vai ser igual a 0, o que faz com que o circuito anterior seja simplificado desta forma aqui. Então, podem ver, né, que o ramo intermediário aqui, né, associado à razão cíclica, desapareceu, né, porque ele foi, né, simplesmente eliminado. E fazendo a análise desse circuito aqui, é possível obter não só essa função de transferência, mas também, né, a função de transferência da impedância de entrada e esta outra função de transferência aqui, né, que é importante, tensão de saída em relação à variação da corrente do indutor, que nós usamos na implementação da técnica de controle por corrente média. Né? Então essa aqui é a função de transferência que vai permitir implementar a malha externa, né, de tensão, que é mais lenta que a malha interna de corrente. Já aqui, né, nesse slide, nós temos uma simplificação, né, do mesmo circuito inicial de forma diferente. Né? Agora nós consideramos, né, que a tensão de entrada é nula e nós mantemos as perturbações, né, da razão cíclica. Então, nós temos esses termos aqui novamente, né, o KI vezes D e o KO vezes D. E analisando esse circuito é possível obter também 2 funções de transferência igualmente importantes. A primeira, né, que é aquela que relaciona a tensão de saída frente a variações da razão cíclica, usada
na implementação do controle em modo tensão, com uma única malha, né, de controle da tensão de saída, e a segunda função de transferência aqui, que permite, né, controlar a corrente do indutor frente a variações da razão cíclica, usada lá em corrente média, né, para implementação da malha interna de corrente, que é rápida, né, em relação à malha de tensão. Depois nós vamos mencionar, né, a aplicação dessas duas funções de transferência, né, no controle em malha fechada de um conversor. E por fim, né, outra característica também que é importante determinar é o comportamento, né, da impedância de saída, principalmente se nós tivermos um tipo de carga diferente, né, daquele da carga resistiva. Mas como a análise toda aqui foi desenvolvida, né, para esse tipo de carga, que normalmente, né, padrão no estudo de conversores, nós, né, mantivemos essa característica. Para isso é necessário usar um gerador externo, né, essa fonte de tensão VG aqui. É necessário, né, curto-circuitar fontes de tensão e abrir fontes de corrente, né? Sendo que a análise desse circuito aqui, simplesmente, né, por leis de Kirchhoff das tensões e correntes, permite, né, obter esta função de transferência aqui, que é uma função de segunda ordem. E todas elas serão validadas depois. Bem, então, após realizar, né, todo esse procedimento, eu repeti exatamente, né, a mesma metodologia para as 3 regiões de operação da célula de 4 estados, né, que foi proposta lá no trabalho de Peraça, né, em 2008. Então, nós obtivemos primeiro, né, as formas de onda das correntes e das tensões para a região R1, de 0 a 1/3, né, da razão cíclica. Depois, né, nós vamos definir esses 2 parâmetros aqui, né, M e N. E também para as outras 2 regiões, né, entre 1/3 e 2/3, e 2/3 e a unidade. Então, naturalmente, né, comparando essas formas de onda aqui, constata-se, né, que elas são diferentes. Então, os modelos, né, serão diferentes, mas não os modelos em si, mas os coeficientes associados ao modelo serão diferentes, como nós vamos mostrar. Então, a partir dessa análise aqui, né, eu cheguei a fazer essa análise completa, né, eu tenho esses resultados, eles foram publicados em um trabalho. A partir dessa análise, né, veio a ideia de generalizar essas formas de onda para qualquer número de estados, para qualquer região de operação, né? E assim nós conseguimos aqui uma representação genérica em função dos valores de M, que é o número de estados, né, da célula. Aliás, desculpa. M é o número de estados, né, da célula. E Rn é a região de operação que está associada a um dado valor da razão cíclica. Por exemplo, né, para a célula de 3 estados, existirão 2 regiões de operação. R é igual a M menos 1. Para a célula de 4 estados, existirão 3 regiões de operação. R é igual a 4 menos 1 e assim por diante. P é a defasagem entre os sinais de comando, né, dos interruptores controlados. Então, 180 graus para 3 SSC, 120 graus para a 4 SSC e assim por diante, né? Ou até mesmo nenhuma defasagem, né? 360 graus ali, se nós tivermos, né, uma única região, né, que é o caso lá da célula de 2 estados. E aqui nós conseguimos definir qual é a região de operação da razão cíclica, né, qual é a faixa de variação da razão cíclica, por meio dessa expressão genérica aqui, né? Então eu chamei de D asterisco, né, que é uma representação que permite, né, fazer a dedução das equações que nós vamos apresentar a seguir. Então, a partir dessa equação aqui, eu consigo encontrar a faixa de variação para qualquer região de qualquer célula, né, associada a qualquer número de estados, né, obedecendo-se, claro, aqui, né, esses valores, né, ou seja, o número mínimo, né, de uma célula, o número mínimo de estados de uma célula é 2, né, tem que ser maior ou igual a 2 e esse é um número inteiro. Então, foi desenvolvido exatamente o mesmo procedimento anterior que eu não vou detalhar aqui, né? Então, nós calculamos os valores médios, né, e chegamos aqui para o conversor Buck, chegamos nessa expressão aqui, Mi dividido por Mi mais 1, que é a mesma obtida anteriormente. Por outro lado, para cada valor da região de R, né, que denota a região de operação, e para cada valor de M, que denota o número de estados, eu vou obter um parâmetro Mi diferente. Então, essa expressão aqui ela pode ser usada para para um conversor Buck, baseado em qualquer número de estados, né, operando em qualquer região de operação, lembrando, né, que é em modo de condução descontínua. E, de forma semelhante, nós conseguimos também generalizar o modelo para a representação das células, né, de
múltiplos estados, né? Então a gente chegou no mesmo modelo obtido anteriormente, né, com 6 coeficientes, só que agora cada um dos coeficientes é representado de forma genérica em função de M e em função de Rm, que denotam, né, o número de estados e a respectiva região, né, como a gente mencionou. Então aqui eu tenho, né, os primeiros 3 coeficientes e no segundo slide, né, nós temos os demais, né, coeficientes aqui que descrevem esse modelo completo, né? E claro, né, que esse modelo é idêntico àquele obtido lá para a célula de 3 estados. Bem, então nós partimos agora, né, a validação dos resultados, né, mas antes de falar das células, né, 3-SSC e 4-SSC, eu gostaria de apresentar um resultado interessante que Vorpirian, né, discutiu no seu artigo original, né? Então ele apresentou, né, a função de transferência obtida a partir da modelagem de espaço de estados médio, que é um sistema de primeira ordem, é considerado um sistema de primeira ordem. Por outro lado, né, ao aplicar o modelo do interruptor PWM em seu artigo original, Vorpirian mostrou que de uma forma, né, mais elegante do que aquela que eu apresento aqui no modelo unificado, que esse é um sistema de segunda ordem. Isso acontece porque o artigo original do Slobodanchuk apresenta uma modelagem simplificada. Então nós obtemos um modelo de ordem reduzida. O modelo de ordem completa, né, o Full Order Model, ele só é obtido numa publicação que divulgada anos depois, né, muitos anos depois desse artigo de 1977. Se não me engano, ele é citado, né, no trabalho, se não me engano, próximo ali 1990. Então, nós temos aqui a necessidade de confrontar 3 resultados, né? O resultado obtido aqui, né, a partir de modelagem de espaço de estados médios, que é considerado e amplamente aceito, né? A gente encontra isso em datasheets, em livros didáticos. O resultado de Vorpirian, que é contrastante, né, dizendo que é um sistema de segunda ordem, e o resultado que nós obtivemos aqui a partir do modelo unificado, né, que também nós vamos provar que é idêntico àquele obtido por Vorpirian. Para essa finalidade, nós consideramos primeiro aqui um conversor Buck convencional, né, baseado na célula de 2 estados. Esses parâmetros aqui foram arbitrados, né, então eu não usei os mesmos valores, né, do artigo do Vorpirian. Eu só considerei aqui, né, que a indutância fosse pequena o suficiente, né, menor que a indutância crítica, para garantir a operação no modo de condução descontínua, né. Então agora a gente apresenta, né, os resultados que confirmam, né, a constatação de Vorpirian. Bem, uma questão interessante, né, que nós não mencionamos até agora, é que esses modelos de pequenos sinais, tanto obtidos pela modelagem de espaço de estados médio, quanto pelo interruptor PWM, são capazes de representar o conversor apenas até metade da frequência de comutação, né? Então, nesse ponto de operação específico, né, os 2 modelos só representam o conversor de forma fidedigna até 15 kHz. Né? Um dos motivos pelos quais eu apresentei os diagramas de Bode, né, até 10 kHz foi por uma questão estética, né? Mas os modelos seriam capazes, né, de representar, né, o comportamento do conversor até 15K, sem problemas, que foi o que a gente fez aqui, né? Professor Fernando? Sim? Desculpa interrompê-lo aí, é só para falar que nós já completamos em torno de 50 minutos, tá? Essa parte de apresentação de resultados é breve, Marco Aurélio. Desculpa o comentário, tudo mas... bem. Né, ok? Tudo bem, mas eu já adianto, né, que essa parte de apresentação de resultados é breve. Mas tem alguns pontos importantes aqui. Bem, então aqui, né, nós apresentamos as funções de transferência, né, do modelo unificado e obtida pelo modelo, né, do espaço de estados médio, né, para toda essa faixa de frequência, né, de 100 até 10 MHz, apenas para mostrar uma questão importante, que é o fato de que o conversor segue a resposta, né, dos 2 modelos, né, de forma resposta de magnitude, né, desses 2 modelos de forma fidedigna, porém, em termos da resposta de fase, o conversor vai seguir o comportamento do modelo proposto por Vorpirian. Isso acontece porque nós temos, né, nós temos um zero, né, que acontece ali numa frequência maior, né, do que frequência de comutação dividido por π, e promove, né, esse desvio de fase. Porém, ao comparar a resposta no tempo desses 3, do conversor, né, com os 2 modelos, a gente constata que é a mesma, né? A gente constata aqui, né, que o conversor, né, que tem uma ondulação em alta frequência que não é representada pelo modelo, mas o valor médio, né, da tensão de saída, ela justamente, né, segue
o comportamento do conversor. Né? A questão é que esse comportamento é definido pelo polo dominante, que é justamente o polo dominante que aparece também lá na função de transferência, né, da equação, né, obtida aqui por meio dessa técnica de modelagem. Então, esse resultado é tido como amplamente aceito, né, mas ele é incorreto do ponto de vista aqui, né, do desvio de fase. Então, o modelo, né, que a gente obteve nesse trabalho, ele descreve exatamente o mesmo comportamento, né, que Vorpinha apresenta no seu artigo original. Bem, então, né, a partir de agora, né, eu só quero comentar brevemente que nós vamos apresentar os resultados associados, né, às células de 3 e múltiplos estados, né, nas regiões de operação respectivas, e nós consideramos, né, claro, ali que a indutância é menor que a indutância crítica, os parâmetros aqui foram arbitrados. Então a gente começa, né, pelo conversor baseado na célula de 3 estados, né, para razão cíclica menor que meio. Comparamos aqui 6 funções de transferência, né, tipicamente obtidas nos trabalhos de modelagem, né, e a gente constata que o conversor é fidedignamente representado pelos modelos em todos os casos, né, dada aqui, né, a sobreposição dos dois sinais. Né. Apesar de a gente mostrar aqui no modelo por meio, né, desses pontos, né, essa é uma curva contínua, né, essa é apenas uma representação obtida ali por meio do software PSIM. De forma semelhante, né, nós obtivemos aqui, né, a resposta no tempo de 4 funções de transferência. Função de transferência das impedâncias de entrada e saída, né, não é possível fazer a resposta no tempo, então nós escolhemos essas outras 4, né, funções de transferência aqui. A primeira, né, tensão de saída frente a variações da tensão de entrada, então aplicadas pequenas perturbações, o modelo responde de forma adequada, né, com valor médio próximo àquele da tensão de saída do conversor. Aqui, né, nós perturbamos a razão cíclica, a tensão de saída também, né, responde de forma adequada. No terceiro gráfico aqui, né, nós temos a variação da tensão de entrada, que por sua vez promove, né, variações aqui na corrente do indutor, né, e desta vez, né, e por sua vez, né, causam essas perturbações aqui, né, na tensão de saída. Então a gente vê, né, que a tensão de saída ela varia de forma, né, conforme, né, a do modelo. E por fim, né, não menos importante, nós temos aqui o comportamento, né, da corrente no indutor frente a variações, né, da razão cíclica. Nesse caso aqui, né, como a gente tem aqui a corrente, né, do conversor, né, associada a uma ondulação muito grande, para validar esse resultado, o que nós fizemos foi medir o valor médio, né, usando essa ferramenta aqui do PSIM, né, o valor média do valor eficaz, né, average of the RMS value, se não me engano esse é o termo, né, que a gente encontra lá, e eu comparei, né, esse traço em vermelho aqui com a resposta do modelo, né? Então eu coloquei em cor amarela aqui para ficar bem visível, né? Então a gente constata que o valor médio dessa grandeza na cor preta segue justamente, né, a resposta do modelo. Né? Bem, então os resultados apresentados na sequência se repetem, né? Claro que para, né, a célula de 3 estados na região de sobreposição, aqui para D maior que meio, né? Foi escolhido D maior que meio, D igual a 0,7, né? Então isso mostra ali a sobreposição dos interruptores. Novamente, né, as mesmas funções de transferência foram utilizadas, mudando-se apenas os valores dos coeficientes. Então, aqui os diagramas de Bode do modelo e do conversor se sobrepõem, e de forma semelhante ao descrito lá para o modo de não sobreposição, a resposta no tempo também, né, demonstra a capacidade do modelo, né, de representar o comportamento do conversor. Repito, né, agora o mesmo procedimento para as 3 regiões de operação da célula de 4 estados, usando, né, apenas as mesmas funções de transferência e alterando, né, os coeficientes de acordo, né, com aquelas expressões genéricas que foram obtidas lá para MSSC, né, no capítulo 3. Então aqui, né, D igual a 0,25, né, menor que 1/3. Os diagramas de Bode, né, mostram então que o modelo também é válido para esse caso. A mesma coisa que acontece em termos da resposta no tempo, né, então a gente conseguiu, né, fazer com que pequenas perturbações aplicadas, né, ao conversor e ao modelo, né, resultassem, né, em respostas muito próximas entre si. Na segunda região de operação, a razão cíclica agora, né, ela deve estar entre 1/3 e 2/3, o valor nominal é de 0,45, e os diagramas de Bode também, né,
se sobrepõe nas duas condições. E, né, o comportamento no domínio do tempo também segue, né, os resultados mostrados anteriormente, né? E aqui a gente constata, né, claro, que o conversor está operando no modo de condição descontínua, porque a corrente do indutor se anula, né, ao longo de toda essa faixa de análise aqui, né, entre 40 e 60 milissegundos. E por fim, né, nós temos aqui a região R3, né, que a razão cíclica deve variar entre 2/3 e a unidade. Foi escolhido aqui D igual a 0,7 como a razão cíclica nominal. Fizemos a varredura de frequência, né, até 10 kHz, lembrando, né, que o modelo poderia representar o conversor aí até 15 kHz. Chegamos então, né, a resultados semelhantes aos anteriores. E também no domínio do tempo, né, o modelo apresenta uma resposta, né, bastante satisfatória. Como último resultado, né, deste trabalho aqui, nós utilizamos, né, as funções de transferência obtidas anteriormente para implementar a operação, né, de um conversor Buck baseado na célula de 4 estados na região R2, utilizando duas técnicas de controle bastante consolidadas, né, na literatura. Né, são técnicas de controle linear aí, baseadas em controladores PI e PID. Então, o primeiro modo de controle de tensão, né, controle em modo de tensão, melhor dizendo. Nesse caso aqui, né, nós projetamos o controlador usando o método do fator K, nós não descreveremos em detalhes aqui, né, mas nós usamos, né, os seguintes critérios aí, né, para a função de transferência de laço aberto. Uma frequência de cruzamento de ganho unitário de 1/4 da frequência de comutação, né, 1/4 de 30 kHz, que é o máximo valor permitido, né, para que o modelo possa ser utilizado, com uma margem de fase de 60 graus. Então a gente constata aqui, né, que a tensão de saída é regulada em 20 volts, conforme desejado, né? E aqui nós temos, né, a redução da corrente do indutor, lembrando, né, que no conversor Buck a corrente média no indutor é igual à corrente média de saída. Então, né, o controlador consegue garantir a tensão regulada em 20 volts, né, dentro ali de um tempo de acomodação aceitável com um overshoot baixo, né, com um sobressinal aceitável. E aqui nós já temos a aplicação, né, daquelas duas funções de transferência mencionadas anteriormente, né, para a malha externa de tensão, V0 sobre L, e para a malha interna de corrente, né, IL sobre D. Então aqui, né, eu usei uma frequência de cruzamento de ganho unitário relativamente baixa, né, para essa malha de tensão, né, poderia ser entre 5 e 8 vezes, né, menor que a frequência desta malha aqui. Né. Depois fiz alguns outros testes, né, ela poderia ser mais rápida. Né. 30 Hz, né, seria ali a frequência usada, né, no caso de técnica de corrente média aplicada a retificadores. Né, mas eu mantive desta forma aqui, né, apenas para mostrar, né, o funcionamento do conversor nessa condição. Então aqui a gente constata que a resposta da tensão de saída é bem mais lenta, né, e o overshoot é maior também. E nesse caso também nós conseguimos manter a tensão, né, regulada ali em 20 volts. Né. Graças à escala utilizada aqui, né, a gente não consegue ver a ondulação, né, com o mesmo detalhe mostrado no estágio anterior. Mas o que a gente consegue inferir a partir desses dados aqui é que a malha de corrente interna, né, é bem mais rápida, né, do que a malha externa de tensão. Né, assim como tem que ser, né, no controle em cascata para desacoplar as malhas. Bem, então eu prometi, né, para mim que eu só apresentaria esse trabalho diante de uma banca examinadora se eu conseguisse atingir o requisito mínimo necessário para uma defesa de tese de doutorado, que seria a publicação, né, de um artigo num periódico Qualis A1 a A4. Né. Infelizmente eu consegui publicar, né, os resultados do trabalho, né, em 3 periódicos. Né. Eu comentando rapidamente aqui, esse primeiro trabalho ele versa só sobre a célula de 3 estados, né, foi publicado no International Journal of Circuit Theory and Applications, é um periódico não tão conhecido assim, agora ele tem se tornado um pouco mais popular, né, entre os pesquisadores de eletrônica de potência, mas ele não é tão relevante, né, quanto os periódicos do I3E. Ainda assim, ele tem um fator de impacto 2,1, se não me engano, e ele é um periódico Qualis A3. O segundo trabalho, né, ele foi associado então aos resultados obtidos para a célula de 4 estados. Então, como eu mencionei, né, primeiramente eu fiz a dedução do modelo, né, para a célula de 4 estados, resultados que eu não incluí, né, no trabalho porque não ficasse muito extenso, e da célula de 4 estados eu generalizei, né, para a célula de múltiplos estados. Então, esse trabalho aqui ele foi publicado, né, nesse periódico aqui, que é um dos mais renomados da área de eletrônica de potência. Né, então,
um periódico aí, Qualizal 1, né? Foi uma surpresa muito grata, né? Isso foi um grande feito, né? Fiquei muito satisfeito quando obtive essa resposta aqui. E por fim, esse último trabalho eu havia submetido também a um periódico do I3E e por 2 ocasiões eu quase tive, né, um trabalho publicado, mas o terceiro revisor, né, existe até um vídeo meme, né, na internet, que sempre o terceiro revisor é que causa problemas. Né? Pois é, o terceiro revisor ele causou problemas, eu não consegui convencê-lo, né, e aí eu tive que submeter, né, o trabalho aí para um outro periódico. Então esse periódico aqui é da MDPI, né, não é especificamente da área de eletrônica de potência, mas ele tem um fator de impacto aí da ordem de 3, e ele é um periódico Qualizar 2, e ele também é da área mãe, né, de Engenharias 4. Então eu também considero esse, né, um resultado importante. Bem, então, né, como conclusões, né, do trabalho, né, a gente constatou aí que os modelos obtidos neste trabalho são semelhantes àqueles obtidos pelo Vorpiner, à exceção daquele termo, né, o KC vezes IP, né, mas nós conseguimos generalizar o princípio para um número, né, de fases qualquer. Né, lembrando que esses conversores aí, baseados na célula de 3 estados, eles são conversores entrelaçados multifásicos com acoplamento magnético. Né, e as funções de transferência que foram obtidas nesse trabalho, especificamente apenas para o conversor Buck, são válidas para qualquer número de estados e para qualquer região de operação, bastando que para isso nós usemos, né, os coeficientes adequados. Né? Então esse modelo, né, de pequenos sinais aí, ele pode ser considerado, né, um modelo unificado que permite, né, a representação de conversores no modo de condução descontínua, né, de forma fidedigna. Como os trabalhos futuros, né, eu pretendo aí, né, apresentar a realização de testes experimentais. Né, por que eu não apresentei esses resultados a priori? Né? Bem, nós não temos no laboratório, infelizmente, né, um traçador de curvas para a obtenção desses diagramas de Bode, é o primeiro ponto, né, um equipamento caro, né, e também, né, nós não temos fontes de alimentação capazes de aplicar pequenas perturbações, né, que pudessem se refletir em comportamentos semelhantes àqueles mostrados nas simulações. Então nós estamos inclusive com um problema no trabalho do Paulo Ferretti, né? Ele estava com um problema lá de aplicar uma pequena perturbação integral, né, na tensão de entrada para ver como é que a tensão de saída variaria. Né? E aí eu sugeri a ele que nós, né, fizéssemos, né, manualmente e depois nós adaptássemos, né, as simulações às condições que foram obtidas em bancada. Né? Então essa foi uma limitação aí que nós não conseguimos, né, superar nesse trabalho. Além disso, né, eu não mencionei, né, esqueci de mencionar, mas essa célula de comutação apresentada no trabalho, né, tanto a de 3, quanto de 4, quanto de múltiplos estados, é dita uma célula do tipo B. Né, essa informação está incluída aí no trabalho. Né, e existem as outras células de comutação, né, os tipos A, C, D e E. Né, então, a realização, né, da modelagem de pequenos sinais para esses outros tipos de configurações também seria interessante, tanto no modo de condução contínua quanto no modo de condução descontínua. Né? E a aplicação, né, dessa metodologia aí, né, de observar as formas de onda de tensão e corrente, né, nos 3 terminais, né, obtendo uma representação ali semelhante a essa do interruptor PWM, é algo também que eu gostaria de investigar, né, sobretudo ali naqueles conversores quadráticos. Né? Falta-me só um aluno, né, interessado nesse tema aí para que a gente pudesse, né, desenvolver, né, uma dissertação ou até mesmo, né, um trabalho, né, relacionado a isso. Né? Eu creio que a gente conseguiria aí, uma publicação, né, num periódico relevante. E por fim, né, incorporar outras não idealidades aí no modelo. Né? Por exemplo, eu menciono no trabalho, né, a questão da indutância de dispersão, né, do autotransformador. Ela influencia muito pouco ali o ganho estático, né, mas talvez analisar o impacto, né, desse parâmetro aí no modelo seria interessante. Bem, então, né, diante do exposto aí, né, eu agradeço aí a atenção de todos. Né, peço desculpas aí por ter me estendido um pouco, né, e devolvo aí a palavra ao professor Marco Aurélio. Né, então, muito obrigado. É isto. Ok, professor Lessa, você me ouve? Os demais colegas me Sim, ouvem? estou ouvindo. Eu posso encerrar aqui a gravação, eu vou iniciar uma segunda etapa para que o vídeo não fique muito longo, ok? Ok, professor Lessa.